Bom, então agora vamos separar o que é processamento do que é a parte de exibição dos dados. Então isso consiste apenas em a gente colocar isso daqui num outro arquivo PHP. E aí toda essa parte aqui é a parte de exibição. Então a gente tem que saber previamente que a parte de processamento vai gerar esse resultado. Então vamos manter esse arquivo, o ex12.php, e a gente vai criar um outro para colocar esse daqui. Então eu vou criar um outro arquivo e eu vou criar uma pasta aqui chamada includes. Então novo diretório e vou colocar aqui o nome de includes. Por que includes? Porque a gente vai incluir um arquivo que estará nessa pasta, a gente vai incluí-lo nesse script aqui. Então, nesse script aqui, ó, eu vou colocar aqui um novo arquivo PHP, eu vou chamá-lo de tabuada.php, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou copiar todo esse código aqui, ó. Na verdade eu vou copiar isso daqui, ó. Vou copiar, recortar e colar aqui. Opa. Então assim. Então isso daqui ele vai fazer o mesmo que a gente já fazia antes, quando ele estava junto com o outro arquivo. Então ele vai verificar se existe a informação e gerar os dados, vai calcular a tabuada. Agora aqui, simplesmente a gente vai colocar isso, ó, include e o nome do arquivo. Então eu vou colocar aqui, primeiro eu vou fazer assim, ó, vou apresentar para vocês uma nova variável. Essa variável aqui, ó, essa constante, aliás, ela é uma constante do PHP que indica em qual diretório o seu site está hospedado no momento. Então eu quero incluir um arquivo que está em includes e o arquivo se chama tabuada.php. Então esse comando aqui, ó, include, ele vai incluir um arquivo chamado tabuada.php que está dentro de uma pasta includes.php, então que é esse daqui, ó. E eu coloquei aqui, na verdade a gente não precisaria ter colocado essa constante aqui, mas eu coloquei só para dizer para vocês que existe. Então sempre você pode saber qual que é o nome do diretório, em que posição que está dentro da pasta do arquivo, do disco lá do servidor web, tem como você saber qual é o diretório onde está o seu site. Bom, então eu vou salvar. Então teoricamente fica a mesma coisa. Ele vai pegar esse código aqui, que está aqui, ó, e vai incluir aqui, ele vai fazer parte desse código. Mas para quem estiver trabalhando com a parte de web design, por exemplo, isso não vai ter acesso a esse código obrigatoriamente. Então ele pode trabalhar aqui sem o risco de comprometer esse código aqui. Então fica mais isolada a parte de exibição da parte de processamento. Então eu vou salvar e testar para ver se continua funcionando. Então testando. Bom, deu erro aqui, ó. Vamos ver o que é. Ah, aqui, ó. Aqui tem que colocar uma barra, ó. Ele pegou a pasta onde está o meu site. Ele pegou e depois tentou concatenar, juntar com a pasta includes e o nome do script. Então aqui faltou colocar aqui, ó, no diretório onde está hospedado o site, entre na pasta includes. Então faltou essa barrinha aqui, acredito eu que seja só isso. Então vou testar novamente. Então aí está, continua funcionando tudo como estava antes. Mas o responsável pelo web design agora pode ficar mais livre para mexer aqui sem o risco de comprometer a parte de processamento. Eu poderia também ter incluído isso daqui, por exemplo, aqui embaixo. Então eu poderia muito bem ter colocado também isso aqui. Aqui, por exemplo. Então deixa eu ver.
Aqui. Eu gosto de colocar os includes todos no início do script. Então eu vou testar novamente. Então, ó. Só que aqui tem um problema. Ó. A hora que ele passou pelo código HTML, ó, essas variáveis não existiam ainda a primeira vez. Ela foi ser gerada depois, ó, porque eu dei o include aqui. Então, eu vou voltar. Ele vai continuar funcionando. Quer ver? Só para comprovar isso. Eu vou colocar 2 e aqui está processando. Então aí está, ele funcionou. Só que a primeira vez, na verdade sempre, né, ele fica vazio, ó, porque a hora que passa aqui no PHP, essa variável ele não tem conhecimento dessa variável. Então não funciona. Aí eu vou voltar então à forma como estava antes. Ctrl Z, um monte de Ctrl Z e voltou aqui. Então aqui ele gera as variáveis com ou sem valor, mas a hora que chega aqui, ele já sabe se tem ou não essa variável. Então voltando, salvando. E aqui está. Ó. Tá ok? Então dá uma analisada nesse exemplo aqui. Tenta entender a diferença de você colocar o código fora. Então isso quer dizer que um outro profissional possa trabalhar aqui de forma independente aqui. E a única coisa que o responsável pela parte visual vai saber, a parte de exibição, ele tem que saber quais as informações que serão disponibilizadas pela parte de cálculo. Então aqui eu teria que falar para ele, ó, vai ter aqui um código PHP que gera uma matriz chamada resultado. Só isso que ele precisa saber. E aí ele escolhe como que esses dados serão exibidos. Tá ok? Então, aguardo vocês numa próxima videoaula para a gente estudar um novo assunto do PHP.